Dizem que casais que jogam juntos ficam juntos. Mas será que é verdade? Hoje vamos falar sobre como os games podem ser um ponto de encontro, um campo de batalha e, às vezes, até uma terapia de casal. Como funciona a dinâmica de um relacionamento onde os jogos fazem parte da rotina? Como equilibrar diversão, competição e a vida a dois? É isso que vamos descobrir agora. Hoje eu converso com a minha xará, Mariana, publicitária e gamer desde criança, e o Caio, administrador, apaixonado por games e viagens. Juntos, eles jogam e também empreendem no universo gamer, com a On Fire, produtora de eventos e competições de esportes. Oi, gente, obrigada. Oi, Mari. Oi, prazer. Obrigada pelo convite. Nada, imagina. Bom, vamos começar. Quero saber de cada um de vocês individualmente qual que foi a primeira relação com o universo gamer, assim, qual a primeira memória que vocês têm com games? Vai, Mari. Então, eu sou gamer desde criancinha mesmo, por influência de um primo meu. Que meus pais saíam pra trabalhar, ficava com esse primo e ele começou a me mostrar alguns joguinhos no computador mesmo, no Play 2 que a gente tinha na época. E foi dali que eu comecei a me apaixonar pelo esse universo digital. Sempre fui muito fã da franquia do Mario, então o Mario pra mim é uma grande memória afetiva assim, da minha infância. E eu sempre gostei muito de jogar no computador. Então desde eu tava aprendendo a escrever, eu tava já no mouse, no teclado ali. Então dos meus 5, 6 anos já considero gamer. Entendi. E já de 5, 6 anos você já jogava no computador também? Sim, sim. Ah, legal. Console e computador. E você, Caio? Comigo também foi influência familiar, só que no caso foi do meu irmão, né? Ele jogava muito CS 1.6, né? Até chegou a ser semi-profissional uma época. Legal. Só que eu jogava muito com ele no console, né? PS2 na época. A gente jogava muito Black Ops 1, então eu desde criança também, ali uns 5, 6 anos, já comecei nesse mundo de games e era viciado, passava a noite toda jogando com ele até a nossa mãe mandar cada um pro seu quarto para dormir. E depois, mais velho, migrei pro computador, mas a infância toda foi consolista de FPS. Bom, quem conheceu vocês de alguns anos pra cá, que é o meu caso, conheceu vocês já como um casal gamer. Como é que foi isso? Vocês se conheceram pelos games ou não? Vocês se conheceram por outro motivo e o game só uniu mais? Me conta um pouco disso. A gente se conheceu na época da faculdade. Nós dois, né, tínhamos atlética de faculdade, de esportes na faculdade na época. Ele era da PUC, eu era da UF. E a gente tinha um amigo em comum que queria fazer um projeto, queria fazer um torneio de esportes universitários e me chamou e chamou o Caio. A gente se conheceu a partir daí. Mas foi num projeto específico de Rainbow Six universitário, que o Caio joga muito bem, eu nem tanto. Que a gente começou a fazer juntos, aí começamos a conviver e participar do mesmo ambiente ali, foi ali que a gente se conheceu. Sim, os games meio que foram a porta de entrada, né? E a gente ficava ali no Discord conversando, e meio que a gente parava de trabalhar e aí continuava no Discord conversando, falando às vezes sobre filme, então meio que a gente começou a criar essa sintonia. Os games foram a porta de entrada e a gente depois foi vendo que a gente tinha coisa em comum. Vocês têm gêneros de jogos favoritos que vocês jogam juntos? Vocês jogam juntos ou vocês só trabalham com game junto? Conta isso. A gente só trabalha com game juntos. Né? Ela é mais do LoL, eu sou do Rainbow Six, né, FPS. A gente chegou a jogar algumas vezes Rainbow Six, ela chegou a tentar. Eu tentei. Mas os games são, em geral, em comum, né? A gente não chega a jogar junto, a gente já assiste junto, né? Às vezes, os mundiais de CS, né? A gente vai em evento junto, né? Os Majors que tiveram, né? O IEM Rio. Mas jogar junto mesmo a gente não joga. Eu ultimamente tenho jogado muito jogo individual, então um Clash Royale, alguma coisa rápida ali no celular mesmo. E ele gosta muito do Rainbow Six até hoje, e eu não me adaptei ao jogo. Então, a gente gosta muito de assistir, como ele falou, é uma coisa que o nosso tempo de qualidade juntos tem a ver com games. Perfeito. Apesar da gente empreender também, games acabou virando nosso trabalho, né? Com a nossa paixão virou nosso trabalho. O tempo de qualidade do casal também tem a ver com jogos. Eu comentava justamente isso, como a gente acaba trabalhando também com games, né? Quando a gente termina de trabalhar, muitas vezes a gente acaba jogando menos, né? A gente vai fazer outras coisas que não, como já passamos o dia todo vendo games. Então começar a empreender com games também fez vocês jogarem menos de maneira geral, vocês acham? Acredito que sim, pela rotina mesmo, a gente acabou diminuindo o tempo, a gente se formou e aí já começou a empreender dentro da On Fire.
Então o tempo foi diminuindo, mas acho que o empreendimento acelerou, né, essa questão. Sim, com certeza, né? A gente não deixou de desgostar de jogar, nem nada do tipo, mas pela rotina, né, de estar com contato com os games o dia todo, meio que depois do horário de trabalho, meio que a gente vai ver um filme, né, a gente faz outras coisas. Entendi. Bom, como é um programa de casal, a gente quer saber também as tretas, né? Tem espaço para isso. Embora vocês não joguem juntos, né? Vocês joguem jogos diferentes, vocês assistem, consomem conteúdo junto e você tentou jogar Rainbow Six. Teve algum jogo, alguma situação que deu treta no casal por causa de game? Teve. Por conta do Rainbow Six, né? A Mari, ela chegou a trabalhar na INTZ, né? Ela era torcedora da INTZ, até porque, coincidentemente, a INTZ ela tinha parceria com a Atlética da UF, da 2Z, e eu sempre fui torcedor da FaZe no Rainbow Six, né? Então, quando tinha jogo INTZ contra a FaZe, o casal se separava, tava cada um de um lado. Vocês não se falavam nesse nível? Não, Obrigada. A gente, enfim, era aquela rivalidade sadia, né? Eu ficava usando ela me zoava. Entendi. É mais uma coisa que a gente tem, assim, que como a gente empreende juntos, a gente acaba tendo que ver a Mariana e o Caio como sócios, mas também é o namorado. Então, como é que... É um desafio pra gente estar aprendendo isso junto ao longo do caminho e como separar essas coisas também, porque às vezes eu discordo de uma coisa dele, ele discorda de uma coisa de mim, e aí a gente tem um conflito, enfim, normal da empresa, mas depois a gente sai ali da reunião e a gente é Mariana e Caio namorados. Então é uma coisa que a gente está aprendendo a construir também essa relação paralela, né? Pra não tentar, enfim, misturar muitas coisas. Sim, era um desafio também quando a Clérigos e a 2E jogavam uma contra a outra na época de universidade. Era também aquela rivalidade, né? Quando perdia, zoava mesmo. Lógico. Mas em compensação, quando não tava jogando contra, vocês tinham mais uma Atlética pra torcer, né? Sim, exatamente. Aí se unia um pelo outro. A gente tem um quadro fixo aqui no programa que a gente chama de Save Point. É o nosso momento nostalgia, aquela memória que a gente quer muito guardar e deixar ali salva. Queria que vocês compartilhassem um momento inesquecível que vocês tiveram dentro desse universo gamer aí, a partir da história de vocês. Pode ser alguma memória bem antiga que vocês querem guardar, individual ali, ou enfim, alguma coisa mais recente. Quer começar, Mari? Olha, uma coisa que eu tenho viva na minha memória, que eu contaria pra você como se fosse ontem, como se tivesse acontecido ontem, foi quando quando eu era adolescente, eu fui a primeira vez num torneio de esportes, que foi o CBLOL 2014, que foi no Maracanãzinho, e eu tenho viva na minha memória quando eu entrei na arena e vi tudo aquilo. Que até então eu não tinha ido em evento de esportes, tudo era em São Paulo, eu era muito nova para viajar, então quando veio pro Rio, eu fiquei tão animada de ir. Quando eu entrei lá, eu lembro que eu até pedi, eu ter pensado, um dia eu vou estar ali. Eu não sei como, mas um dia eu vou estar ali naquele palco, naquela produção. Eu nunca tive o sonho de ser pro player, mas eu queria trabalhar com esporte de alguma forma. Então, essa memória de eu entrar e ter esse pensamento foi uma coisa que me marcou muito. E aí, recentemente, a gente entregou o Maricá Games, que foi um evento aqui na cidade de Maricá, aqui pertinho, e foi um dos maiores eventos do estado. E eu estava ali produzindo, junto com o Caio, inclusive. Então, eu lembro de ter relembrado essa Mariana lá de 2014, querendo estar ali e eu ter entregado um evento tão legal quanto, assim. Então, essa memória desse espetáculo, eu ter contribuído para um espetáculo que alguém provavelmente foi nesse Maricá Games e falou assim, nossa, eu quero trabalhar com esportes, e eu ter feito parte disso foi uma realização pessoal minha. Que lindo, parabéns, fiquei até arrepiada, é emocionante sua memória, tem que guardar mesmo, esse point. Fala, eu tinha que ter falado primeiro que a dela, agora para superar essa expectativa. A minha tem um pouco a ver com quando eu iniciei, né? Eu sou uma pessoa que sempre foi muito família, né? Então eu jogando com meu irmão é algo que sempre me traz muita nostalgia, principalmente foi como eu comecei, né? Como eu fui introduzido, eu tenho muita memória de eu jogando zombies com meu irmão, né? No Black Ops 1, que foi justamente o jogo que eu comecei, né? O jogo que eu fui introduzido e que me fez continuar no mundo dos games, e foi justamente num dia específico que a gente jogava praticamente quase todo dia à noite, né? E teve um dia específico que a gente bateu um recorde assim
gigante nos ombros, né? Não era nada demais, mas eu com 7 anos ali, pra mim era o máximo, né? Passar várias e várias fases, pra mim, acho que a gente chegou no level 50 na época, e aí pra mim foi tipo, o máximo, assim, tipo, fiquei comentando com a minha mãe, com a família, eu com 6 anos, 7 anos foi o máximo, assim, é a memória que eu tenho vívida. Legal. Isso é tão legal, eu tenho visto cada vez mais aqui ao longo dos episódios o quanto essas memórias elas estão conectadas aos games e às famílias também, sim, né? Como é um espaço também de conexão entre os nossos pares. No caso de vocês, quantas conexões como casal, e aí você trouxe uma memória com seu irmão, enfim, isso é muito legal. Eu queria saber quais vocês acham que são as maiores vantagens desse relacionamento que une um assunto que talvez tenha começado ali como entretenimento, como lazer de vocês, depois virou trabalho, enfim, quais as vantagens dessa relação que relaciona games e o casal? Eu acho que casais que jogam juntos permanecem juntos por mais tempo, porque pra mim os opostos não se atraem, os opostos se estressam. Então, tipo assim, eu gosto muito de jogar, né? Sempre gostei, ele também. Então, eu sempre fico pensando, se eu não gostasse, tipo, como é que eu ia entender o universo dele e vice-versa também. Então, acho que os games foi um pilar da nossa relação, no sentido pra gente se unir e se entender mais, né? Até pela convivência ali online nos jogos, ou o que levou a gente a trabalhar juntos também. Então, acho que identificar esse pilar na nossa relação foi muito importante, né? Ter os games unindo a gente, porque é praticamente nossa vida hoje. Sim. Por mais que a gente não jogue junto mesmo jogo, né? Muitas vezes a gente ficava em ligação no Discord, eu jogando um jogo e ela jogando outro. Né? Então, algo que aproximava. Tem tudo a ver com o que eu queria saber, assim, como vocês já falaram que não jogam juntos, já falaram que passaram a jogar menos também, porque começaram a trabalhar com isso. Então, como é que vocês encontraram esse equilíbrio, assim, e aí pode trazer isso em forma de dica ou da experiência de vocês, para equilibrar tempo de jogo, tempo do relacionamento, tempo do trabalho, uma vez que na relação de vocês isso tá um pouco misturado, né? Assim, acho que o que me fez também jogar menos foi a questão do tempo de tela. Acho que, como eu trabalho, enfim, sou publicitária, estou o dia inteiro trabalhando na tela, planejamento, e aí depois joga, depois estuda. Então, aquilo ali começou a me sobrecarregar muito. E aí a gente começou a procurar um outro hobby que fosse além da tela, pra gente dar uma descansada, né? É uma coisa que a gente, como gamer, passa muito tempo na frente de uma tela, então isso acaba dando uma cansada na gente. Então acho que encontrar esse hobby em comum que a gente tem também fora das telas foi uma coisa importante pra gente.